Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, bora falar de voleibol, de polêmica e muito mais. Que rufem os tambores! Isso É aí. isso aí. Hoje vamos discutir o fim do voleibol. É o fim do voleibol ou não? É o fim do voleibol, Peter Bristotti? Será que é o fim do voleibol? Ai, a gente vai chegar lá. Mas antes da gente falar do fim ou não do nosso querido esporte, dá os nossos recadinhos aqui. Então, se você quiser participar do nosso curso DNA do Líder Esportivo, clica no QR Code que vai ficar na tela, a maioria do episódio, ou vai no link na descrição desse vídeo e faz a inscrição para o nosso curso, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. É um curso de liderança, Peter Bristotti? Só de liderança? É um curso que começa pela liderança e termina na liderança, mas passa por várias outras questões relacionadas a treinamento esportivo, a planejamento, aprendizagem motor, aspectos táticos, estatística e muito mais. Até vôlei de praia tem no nosso curso. E vôlei de praia, como não? Então, se você quiser participar do nosso curso, tem um cupom de desconto especial. Beleza! DNA20, 20% de desconto aí no nosso curso. Se você assistir esse episódio e usar o cupom DNA20, então entra no link, vai lá na página de checkout e coloca o cupom DNA20. DNA20, é isso? DNA20, isso mesmo. DNA20 que você vai ganhar 20% de desconto no nosso curso, tá certo? Muito bom. E aí, olha só, hein? A gente também agora, oficialmente, conta com o apoio da Núcleo Vôlei. Isso aí, uma escola de voleibol referência na formação humana e esportiva. Em apenas 6 anos, Feijão, 6 anos, o projeto já reúne 10 unidades e atende cerca de 650 crianças e jovens. E utiliza o esporte como ferramenta de desenvolvimento integral. Então, o esporte não é o único fim, hein? Olha só que legal, é a formação do ser humano. Com um método próprio, baseado na dinâmica ecológica, o Núcleo Vôlei forma pessoas primeiro, atletas segundo, alcançando resultados dentro e fora da quadra. E os caras têm um projeto, olha só, hein? De atingir 1.000 alunos até o final desse ano de 2026. Incrível. Se você que está nos assistindo tiver mais interesse, entre em contato com eles lá no Instagram. É só você procurar Núcleo Vôlei e você vai encontrar o perfil do Núcleo Vôlei lá no Instagram. Que espetáculo, hein? É a melhor escola de voleibol do Brasil? Quiçá do mundo. De Jundiaí para o mundo. Exatamente. Grande abraço para o nosso amigaço Fábio Durigatti, para o Andrezão, todo mundo Carlinha, beijo, Carlinha. Todo mundo lá da Núcleo Vôlei. Um beijo para vocês. Valeu pelo apoio, galera. E a gente também tem o apoio da Teacher Natália, da English for Volleyball, né? Que a Teacher Natália, ela desenvolveu uma metodologia própria para ensinar inglês para atletas, técnicos e árbitros de voleibol de um jeito único e exclusivo. Espetáculo. Você que fala 187 línguas, idiomas, você entendeu a referência, né, do nome? Entendi. Toda a metodologia é voltada para o voleibol. Em poucos meses você já vai conseguir falar o Volleyball Language. Ô, louco, rapaz. Volleyball Language, é isso aí. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho espetacular da Teacher Natália, acessa lá o Instagram dela, English for Volleyball. Vai ficar o QR Code também na tela. E manda a palavra lá no direct para ela, Set Point. Tá certo? Essa pequena frase, Set Point, que é o título desse podcast. Tá bom? Manda um direct para a Teacher Natália, que ela vai te dar totalmente grátis 1
diagnóstico para avaliar o nível do seu inglês. Poxa, que maravilha, hein, você rapaz? Você, Peter, se você mandar para 7 pontos para a Tia Natália, você vai ganhar 10 com uma estrelinha, eu acho. Uma estrelinha, de bom aluno aqui, ó, no meio da testa. Olha só, que maravilha os nossos amigos apoiando essa iniciativa nossa aqui no 7 Point. Somos muito agradecidos. Primeiro ao canal Ataque Defesa, por ser nossa casa. E hoje, mais especial ainda, os amigos do Núcleo Vôlei e a Teacher Natália English for Volleyball. E muito vem legal. Mais por aí, hein? Vem mais coisa, vem mais coisa. Nosso projeto educacional está crescendo muito. Temos o raio-x do jogo lá. Raio-x do jogo, não. O Thiagão, que foi nosso convidado. Que foi nosso convidado aqui há algumas semanas atrás. E mais coisinhas chegando. Mas a gente só vai fazer tudo isso se o voleibol não acabar, Peter Bristotti. Será que está acabando? Será que é o fim do voleibol? Então, a gente está gravando esse episódio com esse título, é o fim do voleibol, porque alguns dias atrás houve rumores aí que a Federação Internacional ia testar algumas regras novas na VNL de 2026 e na categoria de base, na categoria sub-17. No Mundial sub-17, isso aí. Isso, E essas regras deram o que faz, essas mudanças de regra foi um alvoroço total. E era só um boato, né? Era só um boato. A Federação Internacional não tinha feito nenhuma nota oficial. A Federação Internacional desmentiu, mas onde a fumaça, há fogo, né, meu amigo? Porque tá onde que apareceram todas essas informações que causaram esse frenesi todo. Então, e agora foi desmentido pela Federação Internacional, não sabemos o que aconteceu lá dentro, né? Mas tem muitas indicações de que essas mudanças, possíveis mudanças, talvez foram conversadas internamente, alguém vazou isso e aí eles voltaram atrás, certo? E a Federação Internacional sempre fala em melhorar o espetáculo do jogo. O que é isso? Para mim, pode ser diferente para você, pode ser diferente para quem está nos assistindo, e certamente essas propostas de mudanças da regra não agradaram gregos e troianos. Definitivamente não. A torcida do Corinthians e do Flamengo tá ali bem dividida. Cara, tá a corneta afinada. Então, as possíveis mudanças que iam ser propostas eram as seguintes. A formação da equipe receptora seria liberada para ajustar a posição logo após o apito. Hoje em dia é após o lançamento da bola, né? Quando o atleta inicia a sua rotina, certo? Não é mais antigamente era contato, hoje em dia não é mais. Mas você sabe que essa regra que antigamente tinha 2 oportunidades de saque, né? Você lembra disso, não? Podia lançar a bola e deixar a bola pin. Isso. E aí o saque sempre o saque sempre foi considerado executado no momento do contato. Porque você tinha duas tentativas. A partir do momento que essa regra mudou para apenas uma tentativa, então será que o saque realmente acontece no contato? E aí houve muita discussão sobre isso. Se eu tenho só uma tentativa, por que não considerar o saque sendo iniciado a partir do lançamento da bola? Pois é. Só que aí agora, com essa nova mudança com o lançamento da bola, as equipes, e a gente viu isso em competições internacionais, primeiramente, né? Trocando de posição os atletas ali na linha de recepção de saque a partir do lançamento. E um pouco mais recentemente ainda, a gente já viu ali alguns atletas se ajustando, né? Fazendo a paradinha. O que é a paradinha, César Feijão Benatti? Explica pra galera aí que não sabe o que é a paradinha no saque, cara. No saque, o atleta finge que vai lançar a bola, só que não lança, e aí, quando o outro time troca de posição, isso caracteriza um erro de posição. E aí, na hora que ele lança de verdade, os atletas estão trocados, e aí tá fora de posição. Já tá fora de posição. O que você acha dessa paradinha, cara? Olha, a paradinha é um subterfúgio que foi usado pela mudança da regra, né? Foi algo que o atleta, na sua criatividade, criou,
sendo influenciado pelo futebol, né, que tem a paradinha lá no pênalti, para se beneficiar dessa regra. Então, tem muita gente que fala, não é justo, não sei o quê, mas é um subterfúgio que foi criado através da criatividade, né? Agora, se é certo ou não, cara, tá dentro da regra, não tá? Pois é, por muito tempo a gente viu, principalmente levantadores infiltrando muito antes do contato com a bola no saque, e muitos árbitros não chamavam essa violação da regra. E aí, acho que meio que foi aí que começou, principalmente nas categorias de base, né? Tem muito árbitro que não apita e muito árbitro que apita, né? E aí, então, com a velocidade do saque, principalmente no adulto, no masculino, muitos árbitros deixaram de propósito de chamar essa falta, e aí para o espetáculo do jogo acontecer, né? Então é uma regra, principalmente na infiltração do levantador, né? Uma regra, vamos dizer assim, que foi meio que deixada de lado aí no saque, para o espetáculo, em prol do espetáculo, vamos dizer assim, né? Do jogo acontecer, porque ninguém queria que o levantador chegando atrasado, principalmente com saques tão violentos. Mas aí, cara, olha só que coisa louca. Autorizar a troca no momento do apito pode ocasionar alguns ajustes interessantes, né? E o cara os atletas que pensaram em fazer a paradinha na hora do saque, eles estão observando a regra. E aí esse boato da mudança a partir do apito é para não ter mais a paradinha. Já que eles podem trocar na hora do apito, não faz mais sentido a tal da paradinha. Pois é, cara, aí ia começar a descaracterizar bastante o lance das posições da quadra, né? A próxima etapa seria para que então ter? Para que ter relações, falta, né? Exatamente. As relações. Exato. Essa é uma das regras que para mim tava bom do jeito que tava. Eu também particularmente, acho. Eu acho que não precisaria que tivesse mudado. Né? O saque ser ainda considerado no momento do contato. Ou do lançamento, não no lançamento. Do lançamento, eu acho que ainda é. Como é que fala? É razoável. A partir do apito, eu acho que é muito. Entendi. Senão ia trocar muito rápido, ia descaracterizar demais mas aí eu acho que muita gente, particularmente, vai começar a usar a paradinha e aí o jogo não acontece. Então, para mim, particularmente, continuar na regra no livro, considerando no momento do contato com alguma flexibilização dependendo do nível, como sempre foi. Na regra antiga é no momento do contato, mas em algumas competições, principalmente no altíssimo nível, com saques muito violentos, alguma flexibilização que poderia acontecer para aquela competição. É uma orientação para os árbitros, que a gente sabe que acontece muito, né? Por exemplo, jogadas espetaculares em jogos, né? Jogos olímpicos, né? Que tem muita gente assistindo. Por exemplo, o toque apoiado, que é uma regra que tem no voleibol, você não pode correr para uma arquibancada, pisar na arquibancada, ficar mais alto para recuperar uma bola. Isso se chama toque apoiado. Mas a gente viu várias vezes já alguns árbitros relevando, porque esse toque apoiado estava dentro de uma jogada espetacular e em prol do show. Essa foi uma regra que foi flexibilizada naquele contexto, não no esporte como um todo. Então, para mim, continuar se considerando o saque no momento do contato com alguma flexibilização, dependendo da competição, particularmente, para mim, seria uma regra que não deveria ter mudado, deveria continuar do jeito que era. Ou então proibir a paradinha. Proibir a paradinha. Mas aí fica bem subjetivo, né? Fica. O que é paradinha e o que não é paradinha. Exato. Mas nós, aliás, só aqui um parênteses, nós não somos árbitros, galera. Nós somos aqui professores de voleibol, não somos especialistas nas regras, nós estamos aqui apenas dando os nossos 2 centavinhos sobre esses boatos que saíram por aí. Aí a próxima regra seria 8 substituições por set. Eu gostaria de ver isso. Fale mais. Porque aí você abre opções táticas a mais para o jogo. Né? Quanto mais substituições, mais variações táticas você pode criar no seu time. Hoje são 6.
Hoje são 6, exatamente. Poderia... Aí, a Lobby, hoje em dia, tem 8 substituições, por exemplo. Uma das ligas profissionais aqui nos Estados Unidos tem 8 permite 8 substituições. Já era assim ano passado, e ainda podia fazer 2 trocas, né? Podia fazer as inversões de 2 vezes. O que, na regra oficial internacional, não pode. Você não pode ir e voltar 2 vezes no lugar da mesma pessoa. Mas aí eles tiraram essa regra, né? Eles não pode ir e voltar 2 vezes no lugar da mesma pessoa. Então, você tem as 8 substituições ainda, mas você não só pode fazer a inversão e voltar uma vez. Né? Se eu entro no seu lugar, você só pode voltar no meu lugar e eu não posso entrar no seu lugar de novo. E eu não posso sair. Podia, e você não pode sair, exatamente. E você não pode sair no lugar de outra pessoa também. Né? Que também a regra não permite isso aí. Mas, com 8 substituições, pode criar uma pessoa sacando a mais para o lugar dos 2 centrais, por exemplo. Você pode colocar uma pessoa, um jogador de defesa a mais para fazer o rodízio do fundo no lugar do oposto, por exemplo, da oposta, não sei. Né? Fortalecer a sua linha de passe, 2 passagens inteiras. 2 trocas a mais talvez não seja uma quantidade absurda de trocas para descaracterizar um sistema de jogo. É uma opção, seria mais uma oportunidade que os técnicos teriam para fazer alterações pontuais. Acho que muitos deles salvariam essa 7ª e 8ª substituição para momentos críticos do jogo, como hoje a gente vê a inversão de 5-1 não acontece o tempo inteiro, né? Ela acontece ali em momentos cirúrgicos do jogo, por exemplo, mais para o final de set, ou quando uma equipe está descambando na frente e aí troca a rede fundo, essa inversão do 5-1. Cara, mas você sabe que eu acho, ouvindo você falar, eu acho que talvez seria interessante, eu não sei dizer se seria bom ou ruim, mas eu gostaria de ver, ainda, mesmo com 6 ou com 8 trocas, um experimento que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é permitir mais de 2 jogadores na mesma posição, sem um limite de trocas dentro daquela posição, mas não aumentando tanto o número de trocas. Então, por exemplo, se você começa, eu entro no seu lugar, aí o Thiagão pode entrar no meu lugar e nós 3 ficamos ali rodando naquela posição, ou até uma 4ª pessoa, mas sem necessariamente ter, como é aqui nos Estados Unidos, são 15 substituições que a gente tem. Não sei, 15 substituições é um voleibol diferente do que é um voleibol com 6 substituições. A gente tem muitos especialistas, acho que talvez a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, fazer esse paralelo, como que é aqui nos Estados Unidos e internacionalmente. A gente tem essas 15 substituições e a gente pode entrar e sair no lugar da mesma pessoa múltiplas vezes. Né? Então, eu entro no lugar do Peter, ele volta no meu lugar, eu posso entrar de novo no lugar dele, e a gente pode fazer essa mas não em outra posição. Mas não em outra posição. Mas eu posso... A gente pode ir e voltar no lugar do outro múltiplas vezes. Por 15 vezes, por 14 vezes, né? Entendeu? Até não pode passar o número de substituições, né, que é 15, mas eu posso entrar e sair no seu lugar múltiplas vezes. Então, por exemplo, eu posso fazer a inversão do 5-1 direto. Né? O tempo inteiro com 3 na rede. É um 6-2, né? A gente joga, o nosso sistema é 6-2. Né? Então, tem time que joga assim sempre. Eu nunca jogo 5-1 na vida. Em clube você vê isso direto, né? Porque todo mundo tem que jogar. Então, tem lá 12 meninas do time e tem 9 titulares. Porque tem 8 que estão, né? 4 atacantes, né? 4 ponteiras e... Desculpa, 2 ponteiras, 2 centrais e 2 levantadoras, 2 opostas, que estão indo e voltando o tempo inteiro. Sem contar líbero, são 8 jogadoras. Não, eu falei 9 porque eu tô contando 9 com líbero, são 9 jogadores, 9 titulares, assim. exatamente, 9 titulares. Então, mas você sabe, desculpa, manda ver. Então, cara, você abre muda completamente a dinâmica do jogo, porque você não tem, geralmente não tem a central na China, você não tem a levantadora bloqueando, você tem oposta, você joga com 3 na rede o tempo inteiro, então a sua tática de bloqueio muda completamente, entendeu?
Você tem sempre essa preocupação de ter as 3 atacantes na rede. E tem também a possibilidade, além da dupla troca oposta levantadora, você ter os especialistas que jogam só na rede, os especialistas que jogam só no fundo, e a gente vê muito isso acontecer em 2 situações. Ponteiras que só jogam na rede, e aí surge a posição do defensive specialist, né, que é especialista em defesa, que só joga no fundo, que hoje a gente vê um pouquinho no vôlei internacional, e ali em uma passagem de fundo, né, se entrar um jogador ali do banco, seria um segundo líbero que a equipe normalmente tem, ou um jogador que é um ponteiro, que é um ponteiro mais de construção do que de definição, entra para sacar e fazer o fundo ali naquelas 3 passagens. A gente vê isso o tempo inteiro acontecer. E em equipes que jogam 5-1, você, quando a oposta vai para o fundo, que às vezes a levantadora é alta e ela bloqueia, você vê o oposto que vai para o fundo, que não tem um fundo de quadra bom, você tendo um outro especialista em defesa entrando no lugar da oposta, né, que joga no fundo. Tem time que joga 3 passadas, várias passadas do jogo com 3 líberos, né? 3 na quadra. Isso, a líbero, uma especialista em defesa para a oposta que está no fundo e outra especialista em defesa para a ponteira que estaria no fundo. Você tem atacantes, 2 atacantes na rede, a ponta, a meio, aí a levantadora e 3 líberos no fundo da quadra. Isso é uma consequência dessa regra de ter tantas substituições, que eu acho que não é tão benéfica. É uma das coisas que eu não gosto que acontece aqui nos Estados Unidos. Né? Um especializa demais a atleta. A especialização da especialização, né? Além de você ter uma posição especializada, sou ponteira, é a segunda especialização. Sou a ponteira que joga na rede. Exatamente. E para formação nem se fala, né, cara? Para formação assim, é o crime da mala. Eu acho legal, em alguma medida, ter mais substituições do que somente 6. Acho que alguma coisa entre 8 e 10 seria algo que eu estaria, vamos dizer assim, de coração mais aberto para ver esse teste. E na formação, cara, eu acho que a gente teria que fazer alguma coisa assim, ó, em termos, pensando numa progressão, todo mundo que assiste a gente sabe que eu sou um defensor ferrenho de progressões, o número de substituições começar baixa nas categorias de base, e a cada ano, a cada 2 anos, você vai colocando mais umas 2 trocas. Por exemplo, numa categoria sub-12, você permitir entre 2 e 3 trocas somente. Então, por 7. E aí, como a gente tem no estado de São Paulo, a gente tem algo parecido, acho que no Cindy Club tem um pouco disso, mas a minha sugestão seria assim, olha, imagina esse cenário. Uma categoria sub-12, sub-13, você ter 2 a 3 trocas somente por 7. De um set para outro, os atletas que não foram substituídos no primeiro set, eles têm que ser substituídos no segundo set. Todos eles? Aí a gente poderia pensar 2 ou 3, né? Pelo menos 2 que não saíram da quadra no primeiro set, eles não poderiam iniciar o segundo set ou jogar o tempo inteiro no segundo set. E aí você ia acrescentando. Então, por exemplo, no sub-13, você teria, sei lá, 2 ou 3 trocas por set, com essas mudanças obrigatórias de um set para o outro. Ali no sub-14, sub-15, você subiria para 5 ou 6 trocas. E no do sub-17 para cima, 8 trocas. Ou 9 trocas, ou 10 trocas. Então, você tem uma progressão do número de substituições. Ali, eu acho que a cada 2 anos seria uma coisa interessante que eu estaria disposto a ver, para que a gente tivesse mais atletas jogando, como a gente diz em inglês, né, all around, jogando tanto na rede quanto no fundo, para a gente formar primeiro generalistas e depois especialistas. E aí eu não estou nem entrando no mérito da definição da regra de sistemas de jogo. Isso é um papo para outra conversa. A gente está falando de número de trocas aqui, mas ter menos trocas nas categorias menores ou fazer trocas obrigatórias de um set para outro abriria muitas possibilidades táticas para os treinadores,
ao mesmo tempo em que a gente fomentaria esse desenvolvimento mais generalista das crianças nas categorias menores. Acho que Excelente. seria uma coisa interessante na base. Excelente. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que legal. Eu jogava, quando eu jogava, e eu acho que essa regra ainda existe, das 3 trocas no segundo set. 3 trocas obrigatórias no segundo set, mas não precisa ser nos atletas que foram eventualmente substituídos, né? Pode ser no lugar de qualquer um. Mas, enfim. A outra regra, Peter Brissot, seria equipes com 14 atletas poderão atuar com apenas uma líbero. Hoje em dia podem 2 líberos. Mais opções no banco, né? Mais opções no banco, Não sei se muda tanto isso. Eu acho que seria mais opções para o técnico. Cara, o que eu acho é que é o seguinte, se você aumenta... Ela faz sentido, essa possível regra, por conta do aumento do número de substituições. Quanto mais substituições você coloca no jogo, faz sentido ter uma equipe com mais atletas. Porque você tem mais opções táticas. Eu acho que essa não seria uma regra que faria muita mudança. Olha só o que a gente tem no clube, no clube aqui. A partir deste ano, nas categorias de base, você pode ter 1 ou 2 líberos que você não precisa declarar antes do jogo começar. Você pode trocar quem são os líberos de um set para o outro. E você pode mudar a quantidade de líberos de um set para outro. Você pode ter 0, 1 ou 2 líberos de um set para outro. Então, primeiro set começa com 2, aí alguém se machuca, eu preciso que um dos líberos jogue como um atleta regular. Eu posso diminuir para 1, ou eu posso ter nenhum. E essa mudança de um set para outro também poderia trazer aí mudanças, possibilidades táticas interessantes, sem necessariamente você aumentar o número de jogadores no roster da equipe, né? Verdade. Aí, a outra regra seria contato com a rede permitido em mais situações. Não gosto. Acho que já foi tentado um desastre. Não gosto. Né? Não gosto. Aquela regra que antes era só o bordo superior da rede. Eu acho horroroso. É uma regra bem... para mim, a pior que seria aqui. Pior seria essa. Né? Porque coloca em risco a integridade física dos atletas. Eu acho que já foi tentado, não deu certo, deixa para lá. A rede está lá para não ser tocada. Eu concordo com você. Além de colocar em risco a integridade, porque os atletas se seguram, porque é uma infração tocar na rede. Em um momento que não vai ser mais, não seria mais, a gente não sabe em quais situações esse contato seria permitido, mas um atleta cair na rede, o problema não é o toque na rede, mas como você disse, a integridade física. Mas eu tô pensando aqui do ponto de vista da arbitragem, cara. Foi tentada uma vez, não sei se as pessoas lembram, que era, como você disse, contato só no bordo superior da rede. Cara, você lembra a dificuldade para os árbitros? Foi no bordo superior da rede ou não foi no bordo superior da rede? Se você não tiver vídeo, mas se você não tiver o vídeo para conferir, o árbitro ali só tem os olhos dele. E os árbitros só têm os olhos para determinar. Então, acho que para arbitragem fica muito difícil. Acho que tocou na rede entre as antenas é rede. Na jogada ou fora da jogada, a rede é intocável. Fora das antenas, aí não tem rede. Eu, particularmente, acho que deveria continuar como está. E se tocar antena, também é falta. Antena também é falta. Antena faz parte da rede. É isso aí. A outra essa é polêmica. A líbero pode levantar em qualquer área da quadra e pode sacar. Ia mudar pra cacete. Porque se ela pudesse levantar na zona de ataque com as mãos, aí ia mudar o jogo bastante. Eu vou devolver para você, vou só fazer um parênteses, hein? Esta é uma regra que muita gente ainda confunde. O líbero pode tocar dentro da zona de ataque. Ele pode. A falta não acontece no contato do líbero. Isso aí. Quando o líbero prepara para um ataque com as mãos dentro da zona de ataque, uma possível falta acontece no próximo contato. Na próxima ação, né? A próxima ação, quando o líbero, vamos dizer, levanta de toque dentro da zona de ataque,
o terceiro contato, que deve ser enviar para a quadra adversária, ele tem que acontecer abaixo do bordo superior da rede. Então, não tem nada a ver saltar ou não saltar, o que importa é a altura do contato com a bola do próximo contato. Que pode ser o segundo ou o terceiro toque. Que pode ser o segundo ou terceiro. Largou, líbero pegou de toque, levantador na rede foi lá e atacou. Falta. É uma falta do levantador, né? Uma falta ali de ataque do levantador. Só para fazer esse parênteses, porque ainda tem muita gente, ele saltou para atacar, mas a pessoa é uma tampinha do meu tamanho aqui, nunca faz o contato com a bola acima da rede. E o líbero pode atacar, o líbero pode atacar também, né? Abaixo da fita, abaixo do bordo superior da rede, de qualquer lugar da quadra. O líbero nunca pode mandar a bola para o outro lado, acima do bordo superior da rede. E vamos supor que essa regra realmente fosse implementada. É polêmica. Aí ia dar, o líbero ia virar uma segunda levantadora, uma terceira levantadora, sei lá, se jogasse um 6-2, já tô lá na frente. Mas pega uma Naemi, por exemplo, que é uma excelente levantadora. Imagina, cara, podia usar isso taticamente para fazer uma jogada. Eu tenho um parênteses para fazer aí e eu quero ouvir a sua opinião. Muita gente diz que vai descaracterizar o vôlei, né? Mas nos nossos grupos, eu sempre trago um pouco da história, né? Quando a gente conversa com os nossos amigos. Antes da criação do jogador líbero, o que acontecia quando um levantador defendia a bola? Então, quem levantava? Geralmente a central, né? A central era quem levantava. Inclusive já existem dados que quando a levantadora, isso no Universitário Americano, tá? Que se a levantadora defende a primeira bola, a central levantando traz um benefício muito maior em termos de eficiência de ataque para o time em transição. Olha! E tem gente que vai dizer que é novo, hein? Que isso é uma revolução. Não é uma revolução, pelo amor de Deus. Voltar ao passado, inclusive. Então, e isso se dá por causa do ângulo, o ângulo de levantamento, né? Pelo fato da líbero não poder levantar com as mãos, né? Não poder usar o toque se a gente quiser atacar, né? Se a gente quiser atacar, terceiro. Por ela ter que levantar essa bola atrás da linha dos 3, esse ângulo de levantamento sempre vem de trás, né? O que dificulta a ação do atacante. A central não, a central está levantando ali dentro da zona de ataque, o ângulo de levantamento favorece as atacantes, principalmente atacante da saída destra. Então, já é uma bola difícil, né? Atacar na saída de rede, sendo destro, já é mais difícil, normalmente. Vindo de trás é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Então, um estudo da Universidade de Creighton, né? Creighton University, que é uma das melhores aqui dos Estados Unidos, o técnico estava falando que a eficiência de ataque, comparando levantamentos da líbero e levantamentos da central, era 20% melhor. Caramba, é muita coisa. Essas bolas out of system, né? Bolas fora do sistema. Então, eu estou treinando minhas centrais para levantar agora. A gente precisa ver, do ponto de vista científico, se esse é realmente um estudo de caso, e aí acontece na equipe dele somente, eu acho que isso se replica, ou se isso se pode se replicar em outras situações. Mas o meu comentário como técnico de categoria de base é por que, e a gente já falou sobre isso, né? Por que hoje, quando tem o líbero na quadra, o líbero é o que faz o segundo levantamento e não mais o central? Porque a gente deixou de treinar. Deixou de treinar o central. Deixou de treinar o central para fazer o levantamento, que, aliás, como você disse, sempre é um ângulo, no mínimo, um ângulo que os atacantes têm mais familiaridade para atacar, né? A origem do levantamento dentro da zona de ataque. Então, você imagina, uma das nossas melhores centrais em termos de levantamento, não nossas no Brasil, acho que no mundo, que a Thaísa tem um toque fabuloso. Imagina uma central como a Thaísa fazendo a mão com velocidade quando o levantador defende. Então, particularmente, eu não acho que seja um problema
a equipe atacar quando o líbero levanta de toque. É um problema para aqueles que não entendem que qualquer um pode fazer o levantamento quando o levantador defende. Qualquer jogador regular poderia ser um levantamento bastante agressivo, inclusive dentro de sistema. Se quem estiver levantando tiver essa habilidade, o problema é que nós, treinadores, não fazemos o dever de casa e aí especializamos demais, né? Atletas especializados que só fazem a função deles, ou fundamentos que são mais predominantes para a função deles, e esses outros fundamentos que não são predominantes ou característicos da função, não é que a gente deixa menos de lado, a gente deixa completamente de lado. Central não recebe saque, central não levanta, central não defende, central só ataca e bloqueia e saca. Você sabe que eu estou treinando com 10 atletas esse semestre, né? Porque pelas circunstâncias. E eu estou adorando, porque eu tenho 4 centrais. São 11 atletas, na verdade. Só que direto eu tenho 10, porque uma se machuca, a outra está em aula, e aí a gente fica com 10. Hoje, por exemplo, eu dei treino com 9. Né? Daí é um barato dar treino para 9, não é? Pô, legal pra caramba. As centrais estão passando, as centrais estão levantando, o posta está levantando. É isso. Eu tenho uma levantadora só, então às vezes meu assistente levanta. Hoje eu entrei para levantar. Inclusive, fiquem ligados aí no highlight aí que vai vir. Mas, cara, a gente fala aqui para as nossas equipes, quem que tem que ser bom de levantamento? Todo mundo, pô. Todo mundo. Todo mundo tem que ser bom de levantamento. E a líbero saca, e a outra mudança, né, em relação à líbero é ela sacar. E aqui nos Estados Unidos isso já acontece faz anos. Né? Então, a gente pode falar, porque a gente vive essa realidade, que eu, pelo menos, eu gosto dessa regra. Dá uma possibilidade legal, porque geralmente o líbero saca bem. Líbero é uma ponteira, ou uma outra jogadora de posição que é um atacante, ou até levantadora que tem geralmente um bom saque. E dá mais uma passagem, oportunidade, mais volume defensivo, que geralmente é o central não tem tanta habilidade para defender, historicamente falando. Mas também tem o contra, que é você tem uma central a menos sacando. Né? Então tem central que chega no nível de college que nunca sacou na vida. Aí não é culpa do atleta. E não é culpa do atleta. Claro que não. É para chorar. Eu tenho certeza que no clube do Peter isso não acontece. Todas as centrais deles sacam. Todas as centrais sacam. Ou treinam sacando, ou eventualmente sacam durante o jogo. As nossas centrais treinam defesa. As nossas centrais treinam defesa. Inclusive, quando a gente inicia o trabalho de líbero, que não é desde sempre, não é desde o começo, então lá nos sub-12, sub-13 centrais, a gente joga sem líbero muitas vezes, ter o central defendendo e sacando não significa que ela vai defender e sacar na hora do jogo. Bom, vamos voltar um pouquinho. História de novo. Por que o líbero, na maioria das equipes, entra no lugar do central? E não no lugar de um ponteiro. Poderia, não é por causa da deficiência do central. Isso foi criando-se com o tempo. Quando o jogador líbero foi introduzido no nosso esporte, optou-se para dar um descanso ao central, que fica esgotado na rede, tem que bloquear em tudo quanto é lugar. Então, quem que é o jogador que fica mais cansado de jogar na rede? Central. Então, vamos dar para esse jogador que sabe passar e defender. Lembra que até aquele momento, central passava e defendia. Vamos dar um descanso. Então, vamos colocar o líbero no lugar desse central. Eu tenho certeza que se a gente buscar no início da utilização do jogador líbero, tem muita equipe que falava assim, que se lasque, ele passa melhor que o ponteiro. Então, colocava o líbero no lugar do ponteiro, no fundo. Então, historicamente, foi assim que aconteceu. Com o tempo, muitas equipes, aquela equipe profissional coloca o líbero no lugar do central. E aí, vou fazer também. E aí, já que vai entrar no lugar do central, para que o central vai treinar defesa e recepção de saque? E aí a gente começou com esse estigma, que central não passa e não defende. Não passa e não defende porque eu e você, professor e professora, nós não damos treino de passe e defesa para central. É por isso que não passa e não defende. Exatamente, E aí,
Os aqui no centrais nosso da minha clube, geração passavam. pois tem muitos centrais excelentes em passe e Central, defesa que foram treinados para fazer isso. E aqui no nosso clube, quando o nosso líbero ou as nossas líberos estão com dificuldade, o central entra no fundo, fica no fundo. Se o saque da central, da líbero não tá entrando, o central vai sacar quem saca melhor. É o líbero ou o central? Ué, quem sacar melhor vai sacar. Quem tiver naquele dia com a melhor defesa, vai defender. É simples assim. E essa mudança, essa possível mudança de regra aí, ou coisa que a gente vive aqui na realidade, causou um baita de um frenesi, né? Tipo, como assim? A Libra vai sacar, que absurdo, tal, sei o quê. Mas quando inventaram o Libra, falaram a mesma coisa, né? Como assim? Vai ter um jogador só de defesa? Que absurdo, estão descaracterizando o vôlei. Hoje em dia a gente não vê o voleibol sem a posição de livre. Não existe. Não dá para pensar o voleibol sem o livre. E antes da gente continuar com as regras, só um pequeno comentário aqui. Se houvesse redes sociais em todas as mudanças de regra pela qual nosso esporte passou, a gente teria esse frenesi em todas as mudanças de regra. Nossa, como assim? Um fundamento, manchete? Que fundamento é esse? Tá descaracterizando o vôlei. Gente, não teve manchete desde sempre no voleibol. Né? Não teve manchete. Não eram só 6 jogadores na quadra desde sempre, viu? Não eram só 3 toques na bola desde sempre, viu? Então, para muita gente, descaracterizou. A diferença é que a gente não tinha internet e redes sociais acessíveis para todos darem as suas opiniões, sem mesmo experimentar o que poderia ser uma mudança de regra. Aí, Peter Bristotti, essa é polêmica também. A bola bate no teto e continua o jogo se ela permanecer do mesmo lado. Rapaz, você não tem noção o quanto de comentário que eu li na internet, inclusive no meu post que a gente vai começar já já, destruindo essa possível mudança, que é a realidade aqui nos Estados Unidos também. Por que você acha, primeiro, que foi considerada a aplicação dessa regra? Porque o voleibol é jogado em muitos lugares. O voleibol é jogado em ginásios altos, baixos, e nos ginásios baixos a bola bate no teto o tempo inteiro, o jogo para o tempo inteiro. Entendeu? Então, ou tá lá no ginásio da escola que tem a bandeira da festa junina que não tiraram, pendurada lá no teto da escola. Exato. Então, para não existir muitas paralisações no jogo, que é um saco mesmo, deixa bater no teto e a bola continua. E eu não vejo isso como um grande problema, né? Tanto que a gente, isso, pela minha experiência aqui, eu não tenho dados estatísticos para comprovar esse comentário que eu vou fazer, mas eu tenho uma grande noção disso, porque eu vivo aqui faz tempo. A quantidade de vezes que a bola bate no jogo, bate no teto, comparado com o resultado final do jogo, é irrelevante. Irrelevante. Né? Porque Sim. pela média de altura são poucas do ginásio, vezes. São poucas vezes. Por exemplo, a gente fez um jogo contra Daytona State College. E o ginásio deles é baixinho. E foi um jogo de 5 sets. A gente ganhou ali 15 a 11, 15 a 12 no tie break. Um jogo de 2 horas e quase 3 horas de jogo. E a bola bateu no teto 5 ou 6 vezes. Então, para o resultado final do jogo não é tão relevante. Entendeu? E não é que ninguém vai utilizar o teto a seu favor, porque pelo contrário, exatamente. Pelo contrário, a equipe normalmente não se beneficia quando a bola bate no teto. Acontece. Tem nenhuma vantagem ofensiva em você usar o teto. Se fosse a parede lateral, que no caso não vale, ou se fosse usar o teto para depois a bola ir para o outro lado também, seria uma vantagem. Não vale. Essa regra não vale. E tem mais um ponto, né? Aqui, quando a bola bate no teto, o lugar onde a bola bate no teto precisa estar sobre a área de jogo. Então, se bater no teto fora da área de jogo, exatamente. É fora. Mas se bater no teto dentro da área de jogo, aí o árbitro vai conseguir. Então, inclusive, quando vai começar o jogo, antes de começar o jogo, o árbitro chama os capitães e diz, ó, até aqui vale, daqui para lá não vale. Então, ele está definindo onde é a área de jogo, inclusive em ginásios que, né, tem cadeira. Então, até a cadeira pode, depois da cadeira, se pisar por uma questão de segurança,
não pode. E, cara, na grande maioria dos jogos, os ginásios são altos o suficiente para não ter tanta interferência com essa regra. Então é mais chororô do que razão ali. E, inclusive, eu acho que seria para competições escolares, competições mais regionais, seria uma vantagem, porque mais lugares com uma estrutura que talvez não seja perfeita, mas utilizável e poderia ser utilizada para a propagação do esporte, eu acho que é uma boa. Não acho que faria uma grande diferença na nossa Superliga, nos campeonatos estaduais, porque normalmente os ginásios já são mais altos, tem a altura mínima já definida pela federação, pela Confederação Brasileira. É isso aí. Aí a próxima mudança seria desafio com marcação em tempo real via tablet, mas eu acho que já acontece. Porque eu acho que agora, quando o técnico, o assistente técnico, ele marca no tablet exatamente o momento que ele quer, ele iria querer o desafio para eles não precisarem rever o ponto inteiro. Então, acho que ele marcaria ali no tablet com, sei lá, 2, 3 segundos para trás e para frente, para ver exatamente o lance. Acho que isso aceleraria um pouco essa revisão, mas que para 99% das pessoas que jogam e competem em voleibol, essa alteração da regra não iria fazer muita diferença, porque a gente não ia chegar na gente, né? Pois é mais elitizado isso aí. Isso. Aí a outra seria toque no bloqueio podendo ser revisado. Eu não entendi muito bem essa. Eu acho que é incluir o toque no bloqueio no desafio, mas já tem, né? Mas já tem, né? Já tem. Não entendi muito mais. Aí regras mais rígidas para a comunicação dos técnicos com a arbitragem. Aí é subjetivo, né? Bem subjetivo. Mas, cara, as que causaram bastante... acho que as que mais deram repercussão assim, foi a do toque na rede, que realmente não ia, na nossa visão aqui, não ia fazer muito sentido. As regras da líbero, né, podendo sacar e podendo levantar dentro da área de ataque, as substituições, número de substituições, né, e essa da bola batendo no teto. Mas fala pra gente, você fez um post e fala um pouquinho aí, como é que foi essa história? Eu vi alguns comentários, quando eu vi que essas possíveis mudanças iam acontecer, eu falei, poxa, deixa eu ler, né, me inteirar do que possivelmente vai acontecer. E aí eu comecei a ler os comentários e um monte de gente, é o fim do vôlei e tal, não sei o quê. Daí eu fiz um post, é o fim do voleibol. E aí a minha reflexão foi que o vôlei, historicamente, é um esporte que sempre teve mudança de regra. Sempre teve um monte de alterações da regra para realmente a Federação Internacional sempre justificou essas mudanças de regra como uma melhora do espetáculo. Então, quando tiraram a vantagem de colocar o sistema de rally, quando introduziram o líbero, mudaram o sistema de pontuação. Aliás, o sistema de pontuação foi muito polêmico, né? Muito polêmico. Meteu pau, cara. Se tivesse Instagram naquela época, seria o fim do voleibol. Aí o voleibol já teria acabado naquela época. Não acabou. Aí, cara, daí a minha reflexão foi em cima da nossa profissão. O que a gente tem que analisar, qual tipo de conduta a gente tem que ter para adaptar os nossos treinamentos e orientar os nossos atletas da melhor maneira possível. É isso que eu coloquei. Só que o post, cara, viralizou de uma forma que eu jamais ia pensar que ia viralizar desse jeito. Eu postei isso no domingo, a gente está gravando numa quarta, tem 300 mil views, 300 mil visualizações, 420 comentários. 420 comentários, quase 6 mil curtidas. Cara, um absurdo, assim. E aí eu destaquei alguns comentários que eu achei muito interessante. Aí, teve um cara que comentou: o rachão do meu bairro tem regras melhores. Muito bom. Daí outra comentou assim: alguém interdita a Federação Internacional, pelo amor de Deus. Aí um outro fala assim:
O voleibol acabou há tempos, por isso eu nem acompanho mais. Ah, meu Deus. Realmente acabou. Virou jogo de quintal. Aí, os dois últimos comentários que eu destaquei. Os Estados Unidos influenciando o mundo todo, são algumas regras que a gente comentou aqui, já existem e já estão em uso aqui faz muitos anos. E aí, o comentário mais absurdo para mim foi esse. Dizer que essas regras já são usadas nos Estados Unidos não quer dizer nada. Eles não são referências no vôlei. Não. Aí continuou. Aliás, nenhum esporte aliás, eles não são referências em nenhum esporte que afete o Brasil. Certo. Bom, o dia que os Estados Unidos não for referência em esporte, aí eu não sei mais nada. Né? E o dia que a gente considerar que os Estados Unidos não são relevantes no voleibol, aí eu mudo de profissão. Você, sei lá, vou qualquer coisa, menos educador e técnico de voleibol, cara. Porra, bicho, o voleibol primeiro foi inventado nos Estados Unidos, tá, campeão? Você que comentou isso aí. Lembro que nas últimas 4 Olimpíadas foram mais de 10 medalhas, contando vôlei de praia, vôlei de quadra, masculino e feminino. Qualquer lugar que se joga voleibol, os Estados Unidos vai ser favorito. E é o lugar do mundo que mais tem praticantes de voleibol. Né? Então, enfim. Que eu vou falar. Muito interessante. As pessoas têm as suas opiniões, a gente só observa. A gente só observa. Seja razoável em algumas, né? Pelo amor de Deus, cara. Poxa, te falar. Mas aí, Peter Brissotti, a gente sempre fala aqui, né, que o nosso viés, o jeito que a gente gosta de fazer as nossas reflexões é sempre pelo lado da nossa profissão. Como que a gente vai orientar os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, que na sua maioria são técnicos de voleibol e pessoas que estudam o jogo e querem educar outras pessoas através do voleibol, e não ser mais um torcedor de arquibancada criticando sem fazer uma análise mais profunda. Entendeu? Então, foi esse o intuito do meu post e esse é o intuito desse episódio aqui também. Eu posso falar com os professores que trabalham na formação esportiva por um minuto? Eu acho que, professor, professora, essas possíveis mudanças que a Federação Internacional já desmentiu que vão acontecer, vamos pensar aqui por um segundo que eles vão realmente, primeiro, testar. Essa teria sido Exatamente. Eu exato testar. testar, nem. Exato, não era nem implementar, era testar uma possível mudança de regra. Vamos ainda dar um passo adiante e pensar que, de fato, essas regras vão ser implementadas como, né, duradouras e parte do livro de regras do nosso esporte. Para quem trabalha com a formação esportiva, isso não altera absolutamente nada. Nada. O nosso dever como professores na formação esportiva ainda deve ser oportunizar para que mais crianças pratiquem o esporte. E isso também vale para os gestores de projetos de formação. A mudança da regra não deve interferir em nada nosso empenho em aumentar, crescer os nossos projetos para dar mais oportunidades para mais crianças terem acesso ao esporte. Primeiro, por uma questão educacional, utilizar o esporte como uma ferramenta de formação. E segundo, pensando sobre voleibol em si, nós ainda precisamos formar atletas de voleibol antes de ponteiros, de opostos, levantadores e centrais. Amém. Nós queremos que as crianças entendam o jogo de voleibol, saibam todos os fundamentos, saibam jogar em todas as posições da quadra, passem por um 6-6, um 4-2, um 3-3. E se você não sabe o que é um 3-3, a gente precisa estudar mais um pouquinho. Um 4-2, um 6-2, um 5-1, várias possibilidades e ajustes que o jogo proporciona em etapas. Nós precisamos formar atletas de voleibol, de outra forma, generalistas,
atletas que saibam sacar, passar, receber na direita, receber na esquerda, receber saque curto, receber saque longo, atacar na ponta, atacar na saída, no canto direito, no canto esquerdo, no meio, bola alta, bola acelerada, levantar para frente, levantar de costas, levantar para trás, saber fazer de tudo na base, porque a gente não sabe qual que é o talento daquela criança dentro do esporte. A gente não vai descobrir se a gente, entre aspas, der para ele, ó, você vai ser isso, porque eu tô dizendo que você vai ser. A minha bola de cristal, ela veio quebrada de fábrica e, cara, depois de 20 anos sendo técnico de voleibol, eu ainda não consigo olhar para uma criança de 10, 11 anos e saber o que ela vai ser da vida. Então, eu prefiro dar a oportunidade dela ter a experiência ou a maior quantidade possível de experiências e aos pouquinhos ela vai se especializando. Mudança de regra não deve interferir na formação esportiva. Perfeito. E a minha reflexão final é bem em cima disso. Eu tenho falado para as minhas atletas que não é. Tudo bem, eu ainda considero a categoria de base, mas já são adultas em termos de idade. Eu sempre pergunto para elas: você quer ser uma boa central ou uma boa jogadora de vôlei? Quer ser uma boa ponteira ou uma boa jogadora de vôlei? Então, ser uma boa atleta, boa jogadora de voleibol, vai te fazer uma melhor ponteira, uma melhor central, uma melhor levantadora e assim por diante. Então, a gente tem que não pode limitar as nossas atletas, não pode limitar os nossos pensamentos por causa de regras. A gente ainda tem muita responsabilidade na formação dos nossos atletas de maneira holística, de maneira integral. E é isso que a gente prega aqui sempre, e é nisso que é baseada a nossa metodologia. Certo, Peter Bistott? Muito bom. Eu achei que a gente ia falar sobre esse episódio por uns 20 minutos, a gente tá aqui há quase 1 hora já conversando. Olha, rendeu. A minha pergunta final para você é a seguinte: é o fim do voleibol? Para muita gente parece que é, né? Para o pessoal que está respondendo lá no meu post. Para muita gente parece que sim. Mas não é. Não é o fim do voleibol. O voleibol não vai acabar, galera. E vai cada vez ficar mais interessante. E a gente acredita muito nisso, porque a gente estuda o esporte, estuda métodos para tornar o esporte melhor. Certo? E a gente não só estuda, como a gente aplica e a gente replica, que a gente ensina para outras pessoas aplicarem também. Certo, Peter Bistott? É isso daí. Legal. Então, é isso aí. Vamos para o próximo tema, no próximo episódio, próximo convidado. O próximo convidado é um cara especial. Ou uma mulher. Acho que é um homem. Mas vai ser um programa espetacular. Mas você que nos acompanhou até esse ponto, muito obrigado. Se você ainda quiser fazer parte do nosso curso DNA do Líder Esportivo, QR Code ficou na tela aqui ou no link na descrição desse episódio, entra lá e coloque o cupom de desconto DNA20, DNA20 para comprar o nosso curso com 20% de desconto, hein? Essa promoção por tempo limitado e exclusiva para quem está assistindo esse episódio aqui no YouTube. Certo? Isso aí. Eu queria pedir um favor para quem está nos assistindo, além de deixar o like e compartilhar o vídeo, deixa aqui no comentário, nesse vídeo, especificamente no YouTube, quais regras você gostaria de ver implementadas no voleibol. Às vezes você já joga aí no rachão da sua rua uma regra diferente e você acha que poderia ser testada no voleibol. E quais regras que a gente tem hoje que você não gosta. Deixa aqui pra gente. Vai um monte de toque-ataque aí, hein? Logo já tô pressentido aqui. Deixa aqui pra gente, vamos continuar essa discussão aqui nos comentários, aqui no YouTube. É isso aí. Então, e você que está nos acompanhando também e gosta de ver um voleibol muito bem desenvolvido nas categorias de base aí no Brasil, acompanhe o trabalho da Núcleo Vôlei, que é espetacular. Grande abraço ao nosso amigo Fabião, Andrezão, Carminha, todo mundo da Núcleo Vôlei, que é a melhor escola de voleibol do Brasil, que sala el mundo. É isso aí, os caras fazem um trabalho espetacular. Se você quiser dizer sim
a possíveis possibilidades profissionais fora do Brasil e o seu inglês ainda não tá aquelas coisas, contate a Teacher Natália no English for Volleyball no Instagram e ela vai te ajudar a dizer sim para oportunidades na língua inglesa. Exatamente. E se você que acessar o Instagram da Titi Natália lá, o English for Volleyball, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio, manda um direct para ela com as palavras set point. Set Bom, point. o título desse podcast, set point, que você vai ganhar inteiramente grátis um diagnóstico para avaliar o nível do seu inglês. Certo? Muito então, bom. E quem sabe um dia você pode falar 187 idiomas, que nem o Peter Bristotti. É isso mesmo, eu falo 187 idiomas, é isso aí, tá certo. Um abraço pro nosso amigo Lucas. É isso aí. Galera, um abraço para vocês, muito obrigado por acompanhar esse episódio, a gente se vê a semana que vem. É isso aí, galera, deixa o like, curte, compartilha, deixa o seu comentário lá sobre as regras que você gosta, as regras que você queria ver implementadas, sugestões de regras, aquilo que não deveria acontecer no voleibol, porque senão é o fim do voleibol, e volte para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu. É o fim desse episódio, mas não do voleibol. Um abraço. Formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti
dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.